de Janeiro é o Brasil, São Paulo é o mundo, a Bahia é a Bahia. E é claro que os baianos não poderiam ser menos ligados à música, arte, cultura, pesquisa e educação. A Bahia é lugar de fé, luta e resistência. Terra onde os tambores ecoam a força de um povo que nunca se calou. Por isso, hoje vamos falar de um soteropolitano que traz consigo o axé e a resiliência. Foi aqui, em Salvador, que nasceu uma pessoa que faz da luta pela educação e a política da sua missão de vida, Ademário Costa. Ademário Costa nasceu no dia 21 de setembro de 1974, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Filho de professora, foi criado pelos seus avós. Seu avô, Ogando Candomblé, transmitiu a ele a força da espiritualidade e do axé. Sua avó, vendedora de acarajé na ilha de Santa das Margaridas, transmitiu a ele o valor do trabalho, da tradição baiana e da dignidade. A sua infância foi marcada pela simplicidade e também pelas dificuldades. Houveram momentos de fome, de ausência e também da luta pela sobrevivência. Mas isso ensinou a ele a não se conformar com as injustiças. A cada dia que passava, nascia dentro dele a vontade de transformar a realidade de tantas famílias, assim como a sua, que enfrentava privações. O primeiro grande passo de sua carreira política foi o IFBA, antiga Escola Técnica Federal da Bahia. Aqui, ele foi presidente do Grêmio Estudantil. Não se limitava a pensar apenas em disciplinas técnicas e laboratórios, e sim que essa escola deveria ser mais participativa, mais justa e mais inclusiva. Na universidade, ingressou na UFBA, onde compôs o Diretório Central dos Estudantes. Além disso, mais tarde, alcançou um feito histórico. Foi eleito vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. Na UNE, defendeu pautas que ecoam até hoje, como a assistência estudantil, a meia passagem, a ampliação dos restaurantes universitários e a participação negra e popular nos espaços de poder. Sua voz se somou a de milhares de estudantes que acreditavam num Brasil mais justo. Formado em Ciências Sociais pela UFBA, Ademário acreditava que a educação é o caminho para emancipar vidas. Lecionou na escola José Augusto Torino Dantas, onde viveu experiências marcantes como professor. Mas mais do que ensinar conteúdos, queria despertar consciência. Sua mãe, Heloísa Costa, também tinha o mesmo propósito, líder comunitária e diretora do colégio. Seu nome é sinônimo de resistência e dedicação. Sua vida como mãe, educadora e líder comunitária foi essencial para trilhar o caminho da família. Ao mesmo tempo, Heloísa é continuidade e inovação. É memória e futuro. E até hoje inspira os seus filhos e a comunidade em torno da escola que hoje leva o seu nome. Ao falar de Ademário, não podemos esquecer que ao lado dele sempre esteve Heloísa, formando, educando, transformando e até mesmo educando. Ao lado de sua companheira de vida, Ademário construiu uma família onde a educação sempre foi a prioridade. Todos os filhos ingressaram no IFBA, uma escolha motivada pela experiência dos pais. Não é uma coincidência, e sim uma decisão política e afetiva, fazer da escola pública um meio de transformação das novas gerações. Em casa, Ademário foi mais do que pai. Foi mestre, foi conselheiro e foi exemplo. Incentivou os filhos a ler, a estudar e também, com certeza, sempre questionar. Cada nova conquista deles representava um projeto maior, mostrar que a educação pública não apenas transforma indivíduos, e sim famílias inteiras. Ademário é a prova viva de que a escola pública muda destinos. Lutou pela revitalização da escola e, em parceria com a Condé, trouxe a qualidade à escola que sua mãe sempre sonhou. Hoje, o Torinho Santos leva o nome dela, Colégio Estadual Heloísa Costa. Um reconhecimento que eterniza a sua dedicação à educação pública e à comunidade. Da militância estudantil, Ademário seguiu para a vida partidária. Foi fundador da corrente Avante, no PT, secretário de Finanças e membro da direção nacional. Além disso, foi presidente do PT de Salvador em um momento desafiador, no qual ampliou a bancada de vereadores, fortaleceu o diálogo e a mobilização política. Em sua trajetória, Ademário manteve relação com importantes figuras, como Jacques Wagner, Jorge Sola e também Jerônimo Rodrigues, entre outros. Mais do que ocupar cargos, Ademário articula pautas e defende os interesses da classe trabalhadora. A política de Ademário nunca esteve separada da cultura. Militante do Movimento Negro Unificado, diretor de Relações Institucionais do Afoxé Filhos de Gandhi e apoiador das manifestações culturais de rua. Criou e também fortaleceu o movimento Se a Cidade Fosse Nossa, durante a lavagem do Bonfim, conectando fé, mobilização social e cultura. Além disso, acreditava que a cultura popular não era apenas celebração, mas também resistência. Cada toque de tambor, cada samba de roda, cada lavagem era também um ato político. Em 2021, Ademário assumiu a Secretaria de Combate ao Racismo do PT Bahia.
Ele defendeu candidaturas negras, secretarias municipais antirracistas, políticas públicas inclusivas, desmilitarização da polícia e permanência de jovens negros na universidade. Sua visão era clara. Sem o combate ao racismo estrutural, não existe democracia verdadeira. Para ele, cada vitória do movimento negro também era uma vitória da sociedade como um todo. Em 2024, Ademário concorreu a vereador em Salvador pelo PT, integrando a Federação Brasil da Esperança. A sua campanha não foi apenas por um cargo, mas para um projeto coletivo, juntando a educação, cultura, transporte público, soberania popular e o combate ao racismo na agenda política de Salvador. Nessa jornada de fé, luta, resistência e educação, chegamos à parte mais importante dessa história. Até porque o Ademário que conta aqui é o meu pai. Foi com coração de filha que narrei essa biografia, porque sei que a luta não é só dele, mas também minha, da minha família e de todos que acreditam na transformação pela política, pela educação e pela cultura. Essa é a biografia de Ademário Costa, um companheiro, pai, educador e militante. Um homem que fez da sua própria história de vida um ato de resistência e esperança. Viva a democracia, viva a cultura popular, viva a educação pública. Anteriormente, vocês puderam conhecer um pouco mais da história de Ademário Costa. Ele, que é cientista social, foi vice-presidente da UNE, presidente do Partido dos Trabalhadores e, em 2024, candidato a vereador pelo PT. Agora, vocês vão poder conhecer um pouco mais da história dele a partir da sua própria visão. Olá, galera, tudo bem? Queria cumprimentar aqui essa meninada toda, inteligentíssima, do IFBA, minha escola do coração, que está aqui presente. Dizer que é uma oportunidade, assim, que deixa muito feliz de ser escolhido por vocês, pela juventude, para a gente poder falar um pouco da nossa história, até porque a questão da memória é algo muito importante, é um patrimônio material que muitas vezes a gente deixa de se dissolver no tempo. Então esse resgate da história, da memória também é um direito importante e é um direito humano. Então, à disposição e muito obrigado pelo convite. O Colégio Heloísa Costa, o antigo José Augusto Taurino Dantas, tem um papel marcante tanto na sua trajetória pessoal quanto na atuação política, especialmente por conta do processo de revitalização que o senhor ajudou a possibilitar. Como enxerga a importância dessa escola na sua vida, na formação da comunidade do bairro e também no seu compromisso com a educação pública? Poderia compartilhar memórias, desafios enfrentados e o impacto que essa experiência trouxe para a sua caminhada política e social? Bom, a escola José Augusto Taurino Dantas, ela foi fundada por conta de uma luta muito forte que houve no meu bairro quando eu era muito jovem, e minha mãe foi a principal liderança que garantiu que a comunidade se organizasse para erguer essa escola, porque a escola não tinha, na época, uma escola de segundo grau, como a gente chamava, o ensino que ia até o terceiro ano, que vocês estão agora, né, exercitando isso no IFBA. Então o bairro inteiro não tinha, a gente tinha que ir para Itapuã, para algum outro lugar para poder estudar, depois terminava, na época, a oitava série, que agora vai até o nono ano. E ela fez essa luta, mobilizou, organizou, e por ironia do destino, ela foi a primeira diretora dessa escola. Então ela não foi só a liderança que garantiu que a escola existisse, mas também foi a primeira diretora e foi uma escola que era uma escola revolucionária. Ela chegou a ser o primeiro lugar na Bahia, no IRDEB, e também foi uma escola que tinha uma rádio comunitária. Então meus primos, parentes, filhos estudaram nessa escola. Isso foi muito importante para esse compromisso da minha família com a educação. Me marcou muito por conta de ter participado disso ao lado da minha mãe. Depois que ela faleceu, eu continuei ajudando a escola de forma militante mesmo, e alguns episódios foram importantes assim na minha vida em relação a essa escola. Primeiro pela relação afetiva, muito forte, né? E também porque no governo de Wagner, de Rui Costa, houve a possibilidade de fechar a escola, e nós lutamos para que essa escola não fosse fechada, e conseguimos isso, ela continuou existindo. Depois nós lutamos para que ela fosse reformada, e conseguimos essa reforma da escola, conseguimos a ampliação da escola, e como a escola ela fica em um lugar, na beira de um rio que foi assoreado, que por conta do racismo ambiental e da degradação ambiental, para que a escola pudesse continuar existindo, nós tivemos que fazer uma luta junto com a comunidade, para a comunidade entender que a partir da escola, o que significava viver em comunidade e garantir que o governo fizesse uma grande intervenção urbanística para que esse rio ele não mais estivesse assoreado. Então o governo tem que fazer reservatórios para impedir as enchentes, teve que fazer a limpeza dos canais do rio, impedir que o rio continuasse sendo assoreado por empresas que jogavam lixo, detritos, resíduos das atividades industriais dentro do rio. Então a relação da escola é uma relação que foi muito mais do que apenas uma reforma ou uma ampliação. Houve todo um debate conjuntural e estrutural de participação comunitária na compreensão
do que é a questão ambiental, do que é a questão do território, sendo a educação a mola propulsora dessa mobilização social. O período em que o senhor estudou na Escola Técnica da Bahia, ou no Instituto Federal, IFBA, certamente foi marcante na sua formação. De que forma essa experiência moldou a sua visão de mundo, seus valores e o profissional que se tornou? Quais aprendizados, tanto acadêmicos quanto sociais e políticos, consideram fundamentais nesse período e como eles influenciaram suas escolhas futuras, inclusive a militância e a atuação política? Bem, estudar na Escola Técnica Federal da Bahia, na ETFEBA, foi uma coisa revolucionária, mudou completamente a minha vida, porque me transformou na pessoa que eu sou hoje. Essa escola foi a escola onde eu aprendi inglês, onde eu tive minhas primeiras aulas de teatro, onde eu pude apreciar o coral, o balé. Foi a escola em que eu tive maior número de amigos de várias classes sociais, de várias etnias, todo mundo muito junto. Foi a primeira vez que eu vi uma assembleia estudantil, foram as primeiras vezes que eu vi os políticos falarem, foi a primeira vez que eu falei numa assembleia, que eu falei no carro de som. Foi a escola que aprofundou um gosto muito forte na minha vida, que é o gosto pelos números e pela matemática, pela física quântica. Então a escola, ela trouxe para mim uma possibilidade enorme de conhecimentos e de relações que eu não tinha antes de entrar na escola. Eu era um garoto da periferia de Salvador, do bairro de São Cristóvão. O máximo que eu tinha chegado antes de ir para a escola técnica era no bairro de Itapuã, e de repente eu me vi no Barbalho, no centro não só do ensino educacional de ponta, mas também da efervescência das lutas da juventude de Salvador, aquelas lutas pela minha passagem, a luta por ter direito a entrar no cinema e nas casas de teatro, de espetáculo, pagando meia, que a gente não tinha esse direito nessa época, e o Grêmio Estudantil, na época chamado Edson Luiz, agora Deus Vasconcelos, foi a ponta de lança desses movimentos sociais na cidade, e isso com certeza me tomou de uma forma assim incrível e me fez decidir o que eu queria ser. Quando eu terminei o curso de instrumentação, eu procurei qual curso existia na universidade, que é onde eu pudesse aprender de forma mais acadêmica a fazer política, porque a escola técnica me levou para esse caminho. Então, de fato, estudar nessa escola é uma experiência incrível. Até hoje as pessoas não entendem como quando eu e outro colega que estudou na escola técnica se encontram no meio da rua, porque é uma coisa assim inexplicável. O senhor foi presidente do Partido dos Trabalhadores em Salvador e também candidato a vereador. Como essa experiência de estar à frente de um partido que tem tanta relevância na história da política brasileira? Quais os principais desafios e conquistas desse período? Presidir o PT foi uma experiência incrível. Não foi a maior experiência da minha vida, eu tenho que confessar, porque até hoje a maior experiência da minha vida, com certeza, assim, eu posso fazer qualquer coisa na vida, mas o que vai marcar para sempre é o movimento estudantil, é ter sido diretor do Grêmio Estudantil Denilson Vasconcelos e ter sido vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. Claro que o partido tem um significado muito forte, muito importante. E eu digo para vocês que as lições que eu trouxe do movimento estudantil secundarista e do DCE da UFBA e da UNE, elas moldaram a minha atuação no Partido dos Trabalhadores. Eu fiz do PT um partido muito democrático, muito aberto, muito participativo, onde plenárias, assembleias, reuniões abertas para qualquer militante, mesmo que não fosse dirigente, era o método que a gente utilizava para poder tomar decisões e aumentar a participação. E fizemos do PT também um partido de massa, de mobilização, de passeata, de relação com os movimentos sociais, com os movimentos sindicais e também um partido de formulação política. Então, assim, tem duas coisas que eu prezo muito na minha vida, que é a minha família, e, assim, ao lado da minha família está o Partido dos Trabalhadores. Eu costumo brincar que a minha casa é o núcleo do PT, porque todo mundo é filiado ao PT, e todo mundo se reúne, discute, e de vez em quando, até para falar da nossa vida e tomar nossas decisões, a gente tem que fazer uma reunião aqui de núcleo periódica para poder debater a política familiar. Oi, gente! Hoje a gente está aqui com o professor Alan Bisbito. É uma honra receber ele aqui hoje. Ele é astrofísico, pesquisador e escritor. Atualmente trabalha na UFRGS, é pró-reitor de ações afirmativas e equidade. Ele é formado em Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana, com mestrado e doutorado pela USP. E sua trajetória une ciência de ponta com compromisso social e educacional. É autor de livros de divulgação científica e literatura infanto-juvenil, incluindo o livro Astrofísica para a Educação Básica
Foi finalista do Prêmio Jabuti em 2020 e vencedor do Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica em 2022. Trabalha em projetos que levam ciência e educação antirracista e hoje a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da sua visão sobre ciência, sociedade e futuro. Bom, ao criticar o eurocentrismo da ciência e defender epistemologias negras e ameríndias, como se enxerga a possibilidade de criar uma cosmologia plural que dialogue com a astrofísica contemporânea sem reduzir os saberes tradicionais a metáforas ou curiosidades culturais? E em segundo plano, como que a gente pode lidar com a tensão entre validar outras formas do conhecimento e ao mesmo tempo preservar o que a gente chama de método científico, sem cair em relativismos que podem até ser usados contra a própria ciência? Bom, acho que primeiro, obrigado pelo convite de poder estar aqui. É muito bom dialogar com vocês. Acho que as perguntas muito interessantes. Essa pergunta é profunda. Acho que só ela daria uma tese, né? Porque é uma pergunta bem profunda que vocês trouxeram para mim. Mas eu acho que são questões fundamentais. Acho que a primeira coisa é a gente pensar que o conceito de ciência, ele é um conceito que vai mudando também no tempo e no espaço. É um conceito dinâmico, né? Então, e aí a gente precisa também, nessa disputa de narrativa, a gente também precisa o tempo inteiro questionar sobre essa conceituação de ciência, essa ciência ocidental, essa ciência hegemônica, como é que ela se constrói. E a partir daí também fazer a disputa de narrativa. Então, quando eu trago, por exemplo, a perspectiva das cosmologias racializadas, eu estou tentando dizer que, sim, existe uma ciência moderna e contemporânea que é construída a partir de processos também complicados, de pilhagem, ou seja, de apropriação e também de roubo de ideias de outras culturas, e a gente precisa trazer isso de uma perspectiva histórica, mas também que há outras cosmologias, outras perspectivas de mundos, vindas, por exemplo, de povos africanos que foram escravizados no Brasil, ou dos povos originários que aqui já estavam. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é não estabelecer uma relação hierárquica desses conhecimentos. Então, eu gosto de dizer sobre conhecimentos e saberes de uma cultura tradicional, europeia, ocidental, mas também conhecimentos e saberes de uma tradição ancestral que está conectada com esses pensamentos africanos, afro-brasileiros, amé-africanos, né? Como eu tenho tratado na minha nova tese, no sentido de trazer Lélia Gonzalez, que é uma pensadora, que traz para a gente a ideia de Améfrica, onde nessa Améfrica há o pensamento, sobretudo, dos povos originários, dos povos africanos que foram escravizados no Brasil, e em outros países do que a gente chama de América, né? Que, na verdade, também esse nome é um nome colonial. Então, a gente precisa fazer essa disputa de narrativa, e, obviamente, que nesse processo, precisamos o tempo inteiro refletir sobre o que é ciência. Então, quem define, por exemplo, o que é ciência? Quem define o que é um método científico? Há um só método científico? Ou a gente poderia falar de distintos métodos, formas de pensar, de conhecer, de saber, de se relacionar com o céu e com a terra? Então, há aí uma tensão cosmológica. E a forma que a gente tem de poder construir e solucionar parte dessas tensões é dialogando. Vamos precisar dialogar sobre o que é ciência. O que é ciência, o que é filosofia, o que é religião, o que é pseudociência, como é que a gente define esses conceitos, quais são as fronteiras de um pensamento para o outro, né? Então eu acho que, e obviamente que a gente não quer só trabalhar numa perspectiva fetichista, folclórica, de certas cosmologias, né? Então quando a gente traz esse diálogo entre distintas formas de ver o mundo, a gente precisa de fato trabalhar numa escala de não hierarquização. Eu quero trabalhar como conhecimentos diferentes, que têm, sim, as suas perspectivas diferentes. E aí, nesse caso, não há como não relativizar. Eu preciso relativizar. Se eu quero dizer que a ciência moderna e contemporânea ela não é superior aos conhecimentos, por exemplo, ancestrais, que são construídos nas culturas Guarani, Caigangue, né? Se eu reconheço isso, eu vou precisar relativizar. E aí, relativizar não quer dizer que eu vou desconhecer ou desconsiderar as contribuições dessa tradição ocidental. Eu acho que a gente precisa fazer o exercício de coabitar, de coexistir. Essa ciência ocidental, ela também aprende, ela tem muito o que aprender com outros conhecimentos africanos, afro-brasileiros, indígenas, quilombolas, né? Então a gente pode dialogar, a gente pode compartilhar os mundos. Não necessariamente eu preciso, como parte de uma ciência ocidental, destruir outra forma de conhecer, porque nós sabemos que essas pessoas conhecem. A gente tem, por exemplo, evidências científicas a partir de uma tradição ocidental de que povos indígenas, eles conseguem preservar, por exemplo, numa proporção muito grande, os ambientes onde eles vivem. E para isso eles vão precisar conhecer de natureza, dos rios, das relações céu-terra. Os povos aborígenes australianos vivem na Terra há mais de 65 mil anos. Eles enfrentaram todas as questões climáticas, tsunamis, tempestades, né? Variações sazonais, e, no entanto, estão vivos. E detêm um corpo de conhecimento que essa ciência ocidental, por vezes, diz que não é conhecimento. Então, nós estamos falando aqui de um enfrentamento ao racismo epistemológico. A tradição ocidental, ela não necessariamente, para se colocar no mundo, ela não precisa negar a potência epistemológica de outros saberes e de outros fazeres. E aí a gente vai, então, construindo esse diálogo, né? E eu não penso que isso pode ou vai ser usado contra essa ciência moderna e contemporânea. Numa relação com outras perspectivas culturais, o que eu também vejo, o que eu tenho discutido, é como essa ciência, como essa tradição ocidental, ela acaba negando, inclusive, a existência do racismo. Porque quando a gente não leva em conta a dinâmica do racismo para tratar a própria definição hegemônica de ciência, a gente está lidando com negacionismo também, com a mesma lógica, né? Você está negando
que o racismo existe. Você está negando que esse conhecimento não é conhecimento. Você não reconhece as contribuições desses povos para a medicina, para as estrelas, para a botânica, para todos esses campos que a ciência moderna e contemporânea cria. Então, é preciso dialogar, é preciso disputar narrativas e é preciso construir consensos. Mas esses consensos precisam ser construídos também com essas pessoas, que são parte do mundo, parte da sociedade, né? O consenso não pode ser construído somente a partir de um discurso autoritário de algumas pessoas pouco iluminadas, né? Sobre o mundo. Então, eu acho que a gente tem que ir construindo isso. Por isso a importância da educação antirracista, da gente também aprender a se relacionar. Como é que a gente se relaciona, como é que a gente vai definindo esses conhecimentos, esses saberes, não para destruir, não para negar, inclusive, o conhecimento tradicional, científico, tecnológico, que a gente também, parte dele, a gente reconhece que é importante, né? Aqui ninguém vai negar o poder da vacina, a gente não vai negar as contribuições que esse conhecimento nos traz. Mas também a gente precisa lembrar o tempo inteiro das lógicas dessa própria tradição, que também são destrutivas para certas existências. Quando a gente constrói um telescópio de 40 metros e coloca esse telescópio numa montanha que é sagrada para os povos originários, essa é uma agressão científica, é uma agressão cosmológica. Então é nesse sentido de que a gente precisa, de fato, compor o mundo em diálogo permanente com as diferentes formas de pensar e de se relacionar. É um exercício, né? É um deslocamento epistemológico. E eu não penso que isso afete negativamente a ciência moderna e contemporânea. Pelo contrário, eu acho que a ciência moderna e contemporânea, ela tem a possibilidade, como uma tradição robusta e poderosa, porque é quase uma luta, né? Entre um gigante e uma formiguinha, quando você coloca em comparação. Então eu não acho que a ciência moderna e contemporânea vai ser afetada por outras formas de pensar e de saber, né, negativamente, como se tenta colocar por vezes. Pelo contrário, eu acho que a gente tem a possibilidade de aprender também e de olhar para a nossa tradição ocidental e fazer alterações, porque ela também nos leva a abismos, né? Então esse projeto de ciência e tecnologia predatório também tem nos levado para alguns abismos. Então acho que é sobre isso. Muito obrigada. Seguindo essa linha de raciocínio, eu vou fazer a segunda pergunta. As leis 10.639 e 11.645 exigem a inclusão das histórias e culturas afro-brasileiras e indígenas no currículo. Mas, quando olhamos para a física e para a astronomia, o conteúdo ainda é rigidamente estruturado em torno de narrativas eurocêntricas. Como imaginar, de forma concreta, uma reescrita curricular que consiga ser, ao mesmo tempo, cientificamente sólido e culturalmente plural, e, ampliando, quais seriam os impactos dessa mudança, né, tanto na formação de professores, quanto na forma de como os estudantes se reconhecem como produtores da ciência? Aí tem duas questões nessa pergunta, né, que se comunicam com a primeira pergunta. A faceta do racismo epistemológico, que eu já trouxe na primeira pergunta, e que aqui também ela vai ser fundamental, e a outra faceta do racismo que nos atravessa, que é o racismo institucional. Então, as universidades, elas precisam romper essas estruturas racistas de origem colonial, capitalista, patriarcal, no sentido de fazer valer a educação para as relações étnico-raciais. Essas duas leis que você citou, elas performam, né, e formam o artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, todos os cursos de física, de licenciatura, sobretudo, né, as licenciaturas, obrigatoriamente, e também os bacharelados, não de forma obrigatória, a lei não exige que os bacharelados façam esse exercício, mas também deveriam fazer. As licenciaturas, a formação inicial de professores deveria fazer valer o artigo 26A da LDB. As licenciaturas deveriam fazer valer as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. A formação continuada, os mestrados profissionais nacionais, os mestrados profissionais localizados, as formações continuadas, os cursos de aperfeiçoamento, de extensão, as narrativas em museus, em todos esses espaços, essas duas leis deveriam estar ali presentes. As histórias e as culturas africanas, né, afro-brasileiras e indígenas, elas deveriam fazer parte o tempo inteiro do nosso currículo para a gente, de fato, enfrentar esse racismo epistemológico. Isso não acontece. Então, acho que o primeiro passo uma forma da gente ter isso estruturado no currículo é fazer valer esses princípios. Então, as instituições precisam se mover. Por isso que eu falei do racismo institucional. As instituições não se movem, as universidades não se movem, as escolas também não se movem, as instituições, as secretarias de educação também não se movem, porque, como eu disse na primeira pergunta, elas negam o racismo. Elas negam o racismo apesar das evidências. E o fato dessas duas leis ainda não estarem ali no currículo como a gente gostaria, é uma evidência, um dado científico de que o racismo institucional está presente, né? Então a gente vai precisar, de uma forma estruturante, mudar isso. Os cursos de licenciatura vão precisar fazer o dever de casa. E nós temos trabalhado, eu tenho trabalhado muito, agora na Pró-Reitoria de Ação Afirmativa, a gente precisa fazer isso como um canetaço. As instituições precisam mudar os currículos. A gente está vivendo também, vocês também aí, né, a curricularização da extensão. Então, não é só uma disciplina, a gente precisa do artigo 26A da LDB em todos os nossos processos de ensino, de pesquisa, de extensão, de divulgação de ciências. A gente precisa levar isso muito a sério, precisa recuperar a nossa história, recontar essa história. Então, é dessa forma que a gente vai estruturalmente mudar, né? E a física e a astronomia, historicamente, elas dizem que ela não tem nada a ver com isso, mas elas têm tudo a ver com isso, né? Então, acho que essa é uma forma. E a pergunta, né, de como imaginar de forma concreta essa reescrita tem que ser, de fato, uma decisão política. É uma decisão política, um compromisso ético, político das pessoas. Não há como a gente alterar currículos, e o currículo é um lugar tenso, é um lugar também de disputa de narrativas e de projetos de mundo, né? Não há como a gente mudar currículo se as pessoas, na sua subjetividade, também não mudarem. Não há como a gente mudar instituições em que as pessoas reconheçam
que essas instituições elas reproduzem as lógicas racistas, colonialistas, capitalistas, patriarcais, né? Então a gente vai precisar fazer isso acontecer, né? E agora, mais do que nunca, a gente vive onde temos muito mais pessoas negras, indígenas nas universidades, pessoas quilombolas, né? Então, mais e mais a gente vai precisar fazer isso porque é importante fazer. Eu e algumas outras pessoas, a gente tem contribuído bastante. Então, de forma concreta, a gente também está fazendo. Escrevendo livros, fazendo filmes, né? Agora a gente ganhou o Kikito pelo filme Jaguatá-Xirê, que é um filme todo atrelado ao artigo 26A da LDB, aos parâmetros da educação para as relações étnico-raciais. A gente está escrevendo artigos, construindo materiais didáticos pedagógicos. Há possibilidades já, há caminhos, há muita coisa acontecendo, né? As próprias pesquisas, onde a gente mostra os dados, todos esses são movimentos concretos de como a gente pode mudar essa realidade, né? E, obviamente, que a gente vai precisar fazer. E isso impacta completamente a formação de professores. Uma educação antirracista, ela forma um professor, uma professora de física, de matemática antirracista, certamente essa professora e esse professor não vai olhar para o estudante negro como se aquele estudante negro não fosse capaz, por exemplo, de ser um astrofísico, um físico, uma física, uma engenheira, né? Então, assim, a forma como o racismo atua muito cedo na vida de crianças negras, quilombolas, indígenas, é dizendo para elas que elas não são capazes. Então, o racismo elimina a autoestima, elimina a capacidade que essas pessoas poderiam ter de poder realizar seus sonhos e de trazer também soluções autênticas e inovadoras para os problemas do mundo. Porque se a gente tem 56% da população negra no Brasil e grande parte dessa população não está no sistema de produção de conhecimento e tecnologia, significa que nós estamos excluindo todas essas potencialidades de ideias e de construção de mundo, de tecnologia, que com certeza ajudaria a solucionar grande parte das coisas que nos atravessam. Então, por isso, essa formação dos professores, numa perspectiva antirracista, nas intersecções de classe, de gênero, de espiritualidade, de sotaques, né? Essa formação ela é fundamental. Ela impacta a vida dessa professora e desse professor e vai também impactar a vida dos próprios estudantes, porque os estudantes negros, indígenas, quilombolas que chegam na universidade ou na escola, eles querem se ver também no livro, nas metodologias, nas epistemologias, nas práticas pedagógicas, nas narrativas museológicas, mas eles não querem se ver nesses lugares como objetos de conhecimento. Eles querem se ver nesses lugares como protagonistas, como produtores de ciência, de tecnologia, né? Então, é uma inversão completa, porque o artigo 26A da LDB, essas leis, elas trazem para nós a possibilidade de construção de um novo projeto de sociedade, que não foi somente pensado para as pessoas negras, indígenas, quilombolas, é para todo mundo. Então, quando um professor ou professora, uma professora ou professor não negro, que aprende sobre educação antirracista, essa pessoa branca, por exemplo, ela vai também se ver no lugar de raça, e no lugar de raça que, historicamente, distribui privilégios. Então, todo mundo aprende, por isso que eu gosto da ERE. A ERE é educação para as relações. É como pessoas negras, indígenas, quilombolas, brancas, pessoas cis, pessoas trans, pessoas homossexuais, pessoas heterossexuais. Como é que a gente se relaciona, homens, mulheres? É sobre as relações e como é que a gente pode se relacionar sem necessariamente uma pessoa destruir a outra. E aí não somente pessoas, não somente humanos, não humanos e extra-humanos. É muita coisa, né? Então eu acho que o projeto de educação antirracista, eu também tenho dito nos últimos artigos que eu escrevi, que a gente fala muito em Paulo Freire, né? Que Paulo Freire diz pra gente que a educação ela é libertadora. Mas eu tenho dito para Paulo Freire que sim, que eu concordo com ele, mas para a educação ser libertadora, ela precisa ser de fato antirracista. Se ela não for antirracista, ela não é libertadora. Não existe projeto de educação libertador no Brasil, em vários outros lugares, se não for antirracista. E não adianta dizer que porque é popular é antirracista. Não necessariamente. Ela precisa ser antirracista. Então, tudo isso está dado nessa pergunta de vocês. É a construção, imagina, advogados e advogados antirracistas, médicos e médicas antirracistas, arquitetas e arquitetos. A gente teria uma outra sociedade, a gente não teria encarceramento em massa de corpos negros, a gente não teria médicos e médicas que não querem tocar no corpo das mulheres negras, dos homens negros, a gente não teria engenheiras e engenheiros somente pensando e construindo o mundo a partir das lógicas do Ocidente. Então, por isso que a educação antirracista ela é tão fundamental. Nós não teríamos grande parte dos processos de morte física e morte epistemológica que a gente enfrenta no Brasil hoje, nós não teríamos se tivéssemos, de fato, uma educação antirracista desde muito cedo. Não seria negado muito cedo para as crianças negras o afeto, porque a gente sabe também que é nas escolas, nas primeiras idades, que os professores já fazem essa distinção de uma criança negra e uma criança branca. O afeto para onde vai, a potência para onde vai. Então, tudo isso é parte importante dessas duas leis que conformam o artigo 26A da LDB. Muito obrigada pela participação, pela grande contribuição, não só com a nossa entrevista, mas com o mundo também. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, é realmente inspirador. Mais uma vez, muito obrigada por ter topado. É uma honra para todos nós e com certeza um grande aprendizado. Muito obrigada, é isso. Gente, eu que agradeço. Muito obrigado pelas perguntas. Muito bom conversar, dialogar e depois eu quero ver o resultado do trabalho. A gente vai enviar sim, vou enviar. Muito obrigada. Tá bom. Se cuidem e qualquer coisa eu tô por aqui. Obrigada. Tchau. Você já parou para pensar quem é mais afetado quando acontece uma enchente, um deslizamento de terra ou a contaminação de um rio? Parece que todos sofrem igualmente, mas existe uma lógica por trás disso. Essa lógica se chama racismo ambiental. Hoje vamos entender o que é, por que acontece e por que precisamos falar sobre ele agora. O racismo ambiental é a forma de como a degradação do meio ambiente atinge comunidades negras, indígenas, quilombolas ou periféricas. Não é só intenção, é consciência. Robert Bullard, considerado o pai da justiça ambiental, explica que é qualquer prática
ou política que prejudique pessoas com base em raça ou cor, mesmo que seja indiretamente. O termo surgiu nos Estados Unidos em 1982, quando comunidades negras denunciaram a presença de depósitos com resíduos tóxicos em seus bairros. Foi Benjamin Franklin, ativista ligado a Martin Luther King, quem cunhou a expressão. Não pense que é uma realidade distante. O racismo ambiental está no Brasil, na nossa cidade e no nosso bairro. Ele está presente quando uma comunidade indígena é exposta ao carimbo ilegal. Ou, por exemplo, quando uma favela não tem acesso ao saneamento básico ou quando um lixo tóxico é descartado perto de quilombo. É a tradução das desigualdades sociais e raciais e impactos ambientais. No Brasil, os números mostram o tamanho do problema. O censo de 2022 revelou que 83,5% das pessoas brancas têm acesso ao saneamento adequado. Entre pessoas pretas, esse índice cai para 75%. Entre pardas, para 68,9%. E entre indígenas, para apenas 22,9%. Na região norte, por exemplo, só 46,4% da população preta e parda tem acesso ao saneamento básico. Essas desigualdades não são por acaso. De acordo com o professor Marcos Bernardino, da USP, elas são resultado de um passado colonial e de estruturas racistas que continuam moldando nossa sociedade. Quando falamos de racismo ambiental, não estamos falando de algo abstrato. Estamos falando de quem precisa beber água contaminada, de quem respira ar poluído e de quem perde a casa por causa das enchentes. É um reflexo do racismo estrutural. Na Bahia, o exemplo mais expressivo de racismo ambiental é a Ilha de Maré, em Salvador, um território quilombola com cerca de 5 mil habitantes, que carregam a herança de escravidão e luta negra. Lá, a maior parte da população vive da pesca e da mariscagem, mas essa prática está sendo destruída por mais de 7 décadas de injustiças ambientais. De acordo à Folha, a Ilha de Maré é o bairro mais negro e também um dos bairros mais vulneráveis de Salvador. A comunidade está cercada por indústrias petroquímicas e portuárias. Respira ar poluído e vê sua pesca desaparecer. O mar, que antes trazia vida, hoje traz doenças e inseguranças. Mas não se trata apenas de degradação ambiental, é racismo. Porque se fosse em qualquer outra comunidade, essa situação já tinha resolvido. Mas, por ser um bairro preto e periférico, as autoridades fecham os olhos. Essa é a essência do racismo ambiental. Ele decide quem pode respirar ar limpo ou não. O mapa de conflitos da Fiocruz mostra que os moradores da ilha convivem com a poluição das águas, falta de saneamento básico e ameaça constante à saúde. Crianças crescem expostas a metais pesados e a comunidade com doenças ligadas ao contato direto com a água contaminada. Segundo a Assembleia Legislativa da Bahia, já existem denúncias formais sobre o racismo ambiental da Ilha de Maré. Deputados pedem providência, mas as políticas públicas são insuficientes. A Ilha de Maré não é exceção, é símbolo. A mesma lógica que deixa uma comunidade inteira no epicentro da poluição é a que coloca indígenas sem terra, deixa quilombolas sem acesso ao saneamento e favelas sempre expostas ao risco. É uma ferida aberta na história do nosso país. A Ilha de Maré é resistência. Apesar da poluição, desigualdade e abandono, a comunidade luta pelo reconhecimento como território quilombola. Isso não é só um título legal, é forma de garantir proteção contra os avanços das indústrias e de preservar a vida e a cultura do lugar. Combater o racismo ambiental significa colocar as comunidades afetadas no centro das decisões. Significa moradia digna, políticas públicas de saneamento básico e a preservação dos espaços tradicionais. Isso significa entender que a justiça ambiental e a justiça racial são parte da mesma luta. Não é possível ter um futuro sustentável deixando as populações inteiras para trás. A luta contra o racismo ambiental também é uma luta por direitos humanos. É garantir dignidade de vida.
Porque combater racismo ambiental é uma luta para todos, e essa luta começa agora.